Olá, pessoal. Mais um conteúdo novo para o canal Foco na Caveira. Vou falar um pouco da utilização dos medidores nucleares e alguns tipos de medidores nucleares. Vamos lá? Então, os medidores nucleares utilizam-se fontes seladas, isto é, fontes cujos radioisótopos estão totalmente blindados para impedir que a radiação se espalhe no ambiente da sua utilização. Usos. A gente pode usar medidores para controlar processos de alta velocidade, materiais com temperaturas extremas ou propriedades químicas nocivas, materiais suscetíveis a danos por contato e produtos engarrafados. Então, a representação de um medidor nuclear. Então, a gente tem aqui a figura exemplificando uma fonte selada, né? Então, aqui a gente tem o radioisótopo encapsulado aí, né, com uma fonte selada sendo protegido. E as fontes radioativas utilizadas em medidores nucleares, elas possuem atividades que as classificam como fontes em categoria 3, ou seja, fontes perigosas. Então, elas possuem quantidade de material radioativo, podendo causar lesões permanentes, né, em exposições como com duração de algumas horas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a presença da cápsula encapsulada, né, fonte selada, e aqui, quando ela é utilizada, vai emitir, claro, radiação. As radiações pelos medidores nucleares, a gente tem radiação beta, gama e nêutrons. Então, as fontes de nêutrons, elas são mais utilizadas para medir umidades. A beta já é mais utilizada para medir densidade de materiais mais finos, e as fontes gama são utilizadas para medir densidade de materiais mais densos. Então, cada fonte vai ter a sua importância e a sua utilização também. Quais são os tipos de medidores, né? Então, em função do processo de interação da radiação, antes de chegar ao detector, os medidores eles podem ser classificados em 3 categorias. Então, a gente tem medidores de transmissão, medidores de retrodispersão ou de retroespalhamento e medidores reativos. Então, os medidores de transmissão, a fonte radioativa e o detector de radiação estão situados em lados opostos dos materiais, tá? Então, está sempre em lado de transmissão, essa transmissão será sempre de lado oposto. As fontes radioativas dos medidores, a gente tem decaimento, né? Então, papel, a beta, espessura do papel, borracha e produtos têxteis, espessura de papelão, espessura de metais delgados. Então, aí, beta e gama, né? Cada uma tem a sua especificidade e uma aplicação específica também. As aplicações dos medidores nucleares nas áreas industriais, então a gente tem desde controle de qualidade e controle de linhas de produção, né? Então a gente tem aplicação controle de óleos e bebidas enlatadas, sabão em pó, produção de sucrilhos, café em caixa e os equipamentos, é o medidor de nível, né, no caso desses tipos, e um medidor de peso. Esse medidor de peso é o controle das linhas de produção. Então, a composição dos projetos do produto final. Então, cada equipamento e cada medidor vai ter a sua determinada aplicação diante da área industrial. Os medidores de retroprojeção, a fonte radioativa e o detector estão situados do mesmo lado em relação ao material. O detector é protegido contra a radiação primária e o detector vai medir o quê? As radiações secundárias. Então, é protegido para a radiação primeiro feixe, que é o primário, e o detector vai medir a radiação secundária. Por isso que são conhecidos como medidores de retroprojeção. Então, aqui é um exemplo, né? Radiação primária está aqui, né? Onde no qual ele é protegido quanto à primária, e já o detector vai medir o quê? A radiação secundária. Aí as fontes radioativas do medidor de retrodispersão, né? No caso, a gente tem beta aí também. E aí as aplicações, espessura do plástico e borracha, vidro de até 10 milímetros e plástico de até 30 milímetros. Aqui é mais para terem conhecimento que cada medidor
vai ter o seu tipo de decaimento radioativo e as aplicações próprias também. E os medidores reativos é utilizado principalmente para identificar a presença de elementos de baixo, médio ou número atômico em um determinado meio. Então, esse medidor ele vai ter a percepção, né, de identificar quem é o elemento de baixa, média ou alto número atômico, tá? Então, aqui tem o cabo, né, ele é colocado aqui o sistema de medidor e o detector. E o detector vai medir quem é de baixo, médio ou alto número atômico. Então, aqui a gente teve a presença de nêutrons, né, e a fonte. Então, ele vai captar quem são os elementos aí de baixo, médio ou alto número atômico. E os reativos, nas fontes reativas, elas vão ser utilizadas também para análise de elemento de baixo número de massa atômica, análise dos elementos, elementos diversos, entre outras aplicações. E o medidor de nível, ele vai funcionar como por retroespalhamento ou transmissão. Então, uma visão em um determinado meio que vai indicar o quê? O volume existente em um determinado objeto. Por isso que é medidor de nível, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da fonte, né? E aí ele vai começar o quê? A medir, né? Indicar o volume de um determinado objeto em relação ao quê? Ao meio. E aqui é o medidor de espessura, que vai visar o quê? Determinar a massa e espessura de um material durante seu processo de fabricação. E o de fluxo? É feito através do método de transmissão, que vai visar o quê? Medir o fluxo de determinados materiais que passam por esteiras ou tubos, tá? Então, aqui é uma esteira de uma transportadora, e aqui é a balança nuclear, que vai medir o fluxo do que vai passar aqui por essa esteira. Justificativas e vantagens na utilização dos medidores. Então, tudo tem que ser justificado e tem as suas vantagens. Então, segurança na resposta de uma inspeção, a realização do controle de qualidade sem contato com o material, não vai ter contato direto, respostas mais rápidas, controle à distância, também consegue, a resposta não é afetada pela corrosão, durabilidade do equipamento e a facilidade na manutenção desse equipamento também, ou seja, desses medidores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo sua curtida, seu comentário e compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau.